Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Então, pegue aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vamos para a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos começar a nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos guie, né? Nos dê discernimento e sabedoria para a nossa leitura. Vamos embora aí começar. Peguei as canetas. Bora lá para o capítulo 7. Vamos lá. Não julgar para não ser julgado. Então, já começa aqui com uma ordem. Não julgueis. Marquei de vermelho. Não julgueis. E não sereis julgados. Então, não julgueis uma ordem e não sereis julgados é uma promessa. Marca aí como uma promessa na segunda parte do versículo. O versículo 2 continua a promessa. Porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trava no teu? Hipócrita! Aí vem a ordem. Tira primeiro a trave do seu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atirei aos porcos as vossas pérolas. É ordem, né? Quando aquela pessoa tá ali falando sobre a fé, sobre a religião, e a gente tá tentando explicar, e a pessoa não quer saber, né? É como se a gente estivesse lançando pérolas aos porcos. Deixa a pessoa falar ali, e a gente reza, né? No nosso íntimo, não atireis pérolas aos porcos, porque eles não querem nem saber. E continuando aqui, né? Para que não as calcem com seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Então, a gente vai estar falando ali com uma pessoa, falando da palavra, falando da nossa fé, e a pessoa não vai estar nem aí, e vai estar como se estivesse pisando, né, nas coisas que a gente está falando. Então, não devemos jogar pérolas aos porcos. Seguindo aqui, versículo 7, com uma ordem. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Versículo 8 é uma promessa. E que bela de uma promessa, né? Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe darás uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedem. Aqui também temos uma promessa. Versículo 12, uma ordem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles. Esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, uma ordem, né? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Isso aqui é um princípio, né? Vou marcar aqui. Peraí. Cadê minha régua? Falei da régua, não peguei minha régua. Aqui. 14, ó. Estreita, porém, a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Aqui temos um princípio, né? No céu é assim. São raros os que encontram, né? Vou marcar aqui como um princípio. A porta do céu é estreita e não vai mudar. Versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Uma ordem.
Eles veem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má, bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Do versículo 17 ao versículo 21, temos então princípios eternos, né? No céu funciona assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Retirai-vos de mim. Porque adianta ficar falando, só que a gente não age de acordo, né? Quais são os frutos? A nossa árvore tá dando o quê? Frutos bons ou frutos maus? Do que adianta a gente falar uma coisa por fora, mas por dentro tá tudo podre, estragado, né? Será tirado, né? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram ventos, investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tem autoridade e não como seus escribas. Jesus fala com autoridade. E terminamos aqui, então, o capítulo 7, Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor. Então, aqui temos, marcando tudo, né? Ordens, promessas, princípios. Agora a gente vai ler tudo de novo, marcou, né? Agora a gente faz a nossa leitura de novo e meditamos o que Deus tem falado conosco neste capítulo. Que mensagem Deus falou comigo? O que eu posso fazer diante do que a gente leu, né? Diante disso aqui, quais são os meus frutos? Eu estou dando frutos bons? Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer? Né? Seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nossa oração, a gente está orando como? Se a gente pede, nos será dado. Se a gente busca, a gente acha, né? Se a gente bate, a porta será aberta. Será que a gente está com força na nossa oração? A gente está conversando bem com Deus? Ou se a gente está só reclamando, murmurando? Se a gente conversa com Ele, Jesus fala, pede que eu tô aqui, pede que o Pai atende. A gente tem que conversar com Ele, né? E aí, quais serão as mensagens e ações que a gente pode fazer diante deste capítulo? Deixa aqui nos comentários uma mensagem e vamos marcar tudo aqui de novo, né? E até o próximo. Capítulo 8. Vamos ver aqui o tamanho dele. É grandinho aqui, ó, capítulo 8. E é isso. Até o próximo.